né, que a apóstola Maria Amélia está conosco. Aplauda ela no nome de Jesus. Né? Alegre-se. Alegre-se no Senhor. Hoje eu sentei, agora à noitinha mesmo, sentei na minha mesa ali naquela área de fora e vi um cartaz do ano passado, 2011, ali está escrito assim: dai graça em tudo. Sinceramente, nesse momento eu me peguei chorando. Porque eu falei, Senhor, tem que dar graça em tudo? Mas é a força que o crente tem, é quando nós conseguimos dar graça em tudo a Deus. Tem um coração em louvor e em agradecimento ao Senhor. E aí nós encontraremos o verdadeiro, a verdadeira alegria. Amém? Então nós estamos muito alegres de receber você aqui, né? Você, a senhora, amém? Mas que o Senhor venha te usar poderosamente para ministrar nossos corações, porque nós queremos verdadeiramente que Deus traga do trono uma verdadeira alegria para o povo dele. Amém? Estenda a sua mão e diz assim: eu recebo a palavra de Deus através desse vaso precioso para a minha vida. Em nome de Jesus. Eu sairei daqui diferente, avivada no Senhor, com muita alegria, mas a alegria que vem do alto, para a minha vida e a minha família, em nome de Jesus. Pai, te louvamos, agradecemos o Senhor pela vida da tua filha, pela equipe que está com ela. Deus, sei que o Senhor tem feito poderosamente e irá fazer ainda muito mais. E que o Senhor possa usar a tua filha livremente neste lugar para ministrar a tua palavra na liberdade do teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja do avivamento! Dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, que já está nesse lugar. A Ele seja dada honra, glória, louvor e domínio para todos sempre. Nós te exaltamos, Senhor, nós te glorificamos, ó grande Rei, porque não há outro senão o Senhor. Tu és Deus no céu e na terra, debaixo da terra. Tu governa todas as coisas. Tu és santo, tu és digno de adoração. Nós te aclamamos como igreja do Senhor, reunidos nesse lugar. Te aclamamos, recebe a nossa aclamação, o nosso louvor. Te exaltamos, ó Rei, te glorificamos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. É uma alegria estar aqui com as irmãs nessa noite. De início, quero parabenizar a todas as mulheres que foram criadas pelo Todo-Poderoso com coisas tão significativas, tão individuais, que somente um Criador tão sábio poderia fazê-lo. Né? A mulher realmente é um ser magnífico da obra de Deus. Disse que quando Deus criou o homem, ele olhou e disse: eu posso fazer algo melhor. Aí criou as mulheres. E por isso nós estamos aqui, criadas por Deus, para um grande projeto, para uma grande obra. Você não foi feita por acaso, você foi feita para um projeto. Sim, mas esse projeto não diz respeito à sua vida unicamente. Você foi incluída no maior projeto do universo. Esse projeto chama-se igreja. Esse projeto chama-se igreja. Olha para a irmã que está do seu lado e diga: Deus te incluiu no maior projeto do universo. Diga: este projeto é a igreja de Jesus na terra. Diga assim: Deus te criou perfeita para trabalhar nesse projeto. E digo mais: se você quer alegria verdadeira, você precisa se encontrar neste projeto de Deus.
Amém, queridas? Somente em Cristo, somente no projeto dele, nós podemos nos alegrarmos verdadeiramente. Deixo o meu abraço a essa igreja amada, a Bispa Nilda, as irmãs que estão organizando esse evento. Obrigado pelo carinho de se lembrar de nós. A Igreja Luz para os Povos é uma igreja do meu coração, é a igreja em que eu me converti. Amo essa igreja e jamais posso deixar de atender qualquer convite que venha dela. Eu já até disse para a pastora Zélia, que é a nossa secretária, que eu não estou muito atendendo convites. A gente está numa maratona muito grande no nosso ministério, mas quando vem de pessoas amigas, não tem jeito de negar, né? A gente tem que abrir exceção. Quero agradecer também a pastora Zélia, Bispa Márcia, Bispo José Divino, que são meus companheiros de ministério, né, que estão sempre conosco, nos abençoando e nos guardando. Glória a Deus. Um tema maravilhoso de falar. Falar de alegria é algo muito gracioso. E hoje eu posso falar com muita alegria no meu coração, né, porque o meu coração está muito alegre. Ontem, às 7h40 da noite, nasceu meu primeiro neto, né? Penso tanto que eu estou feliz, né? Estou mais do que feliz, né? Esperamos 6 anos já que a minha filha mais velha é casada e ela teve uma primeira gravidez interrompida, teve um aborto e agora, quando foi ontem, Deus nos deu o Lucas Alexandre. E quando o convite chegou e ela falou: apóstolo, a senhora vai atender? Falei: vou atender os irmãos lá, são meus irmãos, são meus amigos. Obrigada, querida, né? Só que eu nem me toquei que estava nos dias da minha filha dar a luz, né? Nem me toquei. E o médico marcou o parto para ontem. Eu falei: Zé, e agora? Era para mim estar lá no hospital, com a minha filha está internada ainda, né? Ainda está no hospital. Falei: agora, compromisso é compromisso, vamos tocar o barco, né? Deus toma conta de todas as coisas, mas é com muita alegria que eu estou aqui, né, para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Muito bem, o tema pedido, Filipenses capítulo 3, versículo 1, a parte A, que já foi até lido. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Sempre que nós lemos uma ordenança na palavra, deve vir juntamente um questionamento. O que fazer para obedecer essa ordenança? Porque Deus, com certeza, não nos manda fazer algo que não sejamos capazes de realizar. Concorda comigo? Se Deus nos manda fazer, é porque nós temos condições de realizar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: alegrai-vos no Senhor. E é interessante que quando o apóstolo escreveu essa carta, ele estava numa prisão. Naturalmente, olhando, falando, talvez ele não tinha motivos para estar alegre. Mas a nossa alegria não depende das circunstâncias. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a sua alegria não depende de circunstância. Fala: você precisa desfrutar da fonte da verdadeira alegria. Quantas podem dizer amém? Quantas podem dizer aleluia? Porque a minha alegria não depende de circunstância. O Senhor é a minha fonte de alegria. Aleluia! Glória a Deus! Muito bem, então, diante dessa ordenança, surge uma pergunta: como ter alegria? Sabe, queridas, sem dúvida, esta é uma pergunta que muitas mulheres fazem. Muitas pessoas estão em busca de uma alegria verdadeira, estão em busca de uma alegria no seu interior, né? Muitos estão buscando alegria, às vezes até mesmo sem abrir a sua boca, às vezes até sem falar, mas a busca é por alegria, sabe? Quem não gostaria de encontrar a verdadeira alegria ou uma alegria duradoura? Eu sei que todas as irmãs desejam cumprir essa ordem. Quantos aqui desejam cumprir essa ordem do Senhor? De se alegrar no Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu quero cumprir essa ordem. Diga: eu quero me alegrar no Senhor. Quantas podem dizer amém?
sabe, queridas, eu posso ver mulheres em busca de alegria. Eu posso ver mulheres na nossa sociedade numa busca até desenfreada por uma alegria. Basta você observar o comportamento das mulheres, o comportamento das pessoas lá fora. Eles têm uma fã de encontrar uma alegria que seja satisfatória. Sabe, durante muitos anos, a mulher andava cabisbaixa, triste, e pensava-se que a sua tristeza era resultado da desigualdade entre ela e o homem. Então, começou-se movimentos para libertar as mulheres. Começou-se movimentos para tirar a mulher do clausuro, de tirar a mulher da cozinha, de tirar a mulher de dentro de casa, porque pensava-se que com isso a mulher, tendo direitos iguais, ela teria também uma alegria verdadeira. Mas qual não é a nossa surpresa que após conseguir-se direitos iguais, nós encontramos ainda mulheres carregadas de tristezas, de ansiedades, de decepções, de angústias dentro da sua alma. A mulher, queridas, ela é um ser muito especial. Ela é uma figura dentro do lar, dentro da família, que recebe de todas as formas. Parece que, em primeiro lugar, ela recebe os sentimentos de todos da casa. Se tem alguém que não está completamente bem, de repente ela já está triste. Se o filhinho está com febre, ela não consegue ficar alegre. Se o marido está enfrentando um problema na firma, ela já está abatida. Se o pai dela foi hospitalizado, ela já está triste. Se a mãe está com dificuldade, ela fica triste. A mulher, ela tem essa capacidade de absorver as situações ao seu redor. E muitas vezes, essas mulheres vêm carregando e se sobrecarregando de fardos e de coisas que, na verdade, têm roubado a sua alegria. Então, é necessário observarmos os projetos e os planos de Deus para que nós não venhamos a ser roubadas. Sabe, a verdade é que essas coisas que sobrevêm nas famílias, no serviço e em todos os lugares, tornam-se fardos para a vida das mulheres. E depois, então, de conseguir uma igualdade, a pergunta ainda continua: como ter alegria? Como ter alegria? Com tantos problemas, com tantos desafios, apertos financeiros, dificuldades de relacionamento, às vezes uma insatisfação com a aparência, com o corpo. Como ter essa alegria verdadeira? Hoje, o índice de depressão está cada vez maior no meio das mulheres. Cada vez maior, porque se prega na sociedade um modelo de mulher que não é fácil de ser alcançado exteriormente falando. E as mulheres se veem em comparação com as modelos e com aquilo que se aparece nas televisões, e já se gera uma tristeza e uma insatisfação. A depressão tem alcançado e tem sido um grande problema do nosso século. Mas como solucionar essa depressão? Como solucionar esse sentimento, muitas vezes, de incapacidade? Porque, como mulheres, nós temos facilidade de detectar as coisas. A gente chega no auditório e parece que com um breve olhar a gente já capta o coração e o espírito das pessoas. E se aquelas que nós amamos estão em dificuldade, de repente o nosso coração já bate uma tristeza. Não é assim? Você chega em casa, se tem um dos seus filhos mais caladinho ou tristinho, aquilo já afeta o seu coração. Então, nós precisamos entender que nós não conseguiremos sempre solucionar os nossos problemas ou os problemas que estão à nossa volta, mas isso não pode também nos roubar a alegria que vem de Deus, porque a depressão, ela é fruto de um sentimento de incapacidade. Você começa a ver os desafios, os problemas que estão ao seu redor e você se vê incapaz de solucionar, e então logo vem o pensamento: para que viver? Eu não consigo nem resolver os meus próprios problemas, não vale a pena. E aí entra,
ataques e mais ataques. E nós vemos mulheres, cada dia, entristecidas, desmotivadas e atacadas pela depressão. Mas eu sei que nós temos aqui hoje, nesse auditório, mulheres que sofrem e mulheres também que têm buscado solução para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Quantas podem dizer amém? A mulher é sempre assim, ela sempre sai na frente para buscar a solução dos problemas, é ou não é? Ela sempre vê primeiro uma porta, ela sempre vê primeiro uma maneira de solucionar. E você veio aqui hoje, nesse lugar, e eu quero dizer que você que veio aqui hoje, Deus vai falar com você, Deus vai ministrar sobre o seu coração. Você que talvez chegou aqui até desanimada, mas você pensou, não, hoje é o dia da mulher, quem sabe, hoje pode acontecer algo na minha vida, quem sabe Deus pode falar comigo, quem sabe hoje Deus pode liberar a bênção que eu estou precisando e verdadeiramente me alegrar. Eu quero te dizer que você está no lugar certo, porque o Senhor Jesus está nesse lugar e tudo que precisamos para ter alegria está nele. Aleluia, aleluia. Talvez você já se frustrou com a sua falta de condição de solucionar o seu problema. Por isso, Deus trouxe você aqui, porque o nosso Deus, Ele é um especialista em resolver problemas, em curar feridas, em alegrar corações. Sim, eu quero falar um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sirvo ao Senhor desde a minha juventude. Eu me converti com 14 anos de idade. E de lá para cá, eu tenho experimentado coisas maravilhosas da parte de Deus. Deus tem sido comigo dia após dia. Muitos desafios foram alcançados, muitos limites foram superados, muitos problemas resolvidos, muitas dificuldades sanadas, muitas coisas aconteceram na minha vida, porque esse Deus é maravilhoso. Deus, minhas irmãs, não nos manda fazer algo que nós não sejamos capazes de fazer. Se Ele disse para você se alegrar, pode ter certeza que Ele será a sua fonte de alegria. Quantas podem dizer amém? Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 22. João 16, 22. Que diz assim: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Oh, louvado seja Deus. Oh, glórias ao teu nome. Sabe, queridas, com esse versículo eu descubro uma coisa. Tudo que nós precisamos é termos um encontro com Deus. Tudo que nós precisamos é ter um caminhar com Deus, né? Vocês estão anunciando um encontro tremendo. Nós também vamos ter um encontro nessa mesma data, né? Esse é o encontro. Mas não é só deste encontro que nós precisamos. Cada vez que você está num dilema, cada vez que você está numa dificuldade, cada vez que você, minha irmã, está sofrendo de alguma maneira, você precisa ter um encontro com Deus. Jesus, falando da sua partida, viu que o coração dos discípulos ficaram tristes. Jesus falou para ele: olha, queridos, até agora vocês estão tendo tristeza, mas eu vou encontrar vocês novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quantas podem dizer amém? Mas por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus, queridas, ele estava prestes a ser entregue à morte, mas quando os discípulos voltassem a ver Jesus, já o veria ressurreto, e agora Jesus não estaria em carne, andando lado a lado com eles, mas Jesus estaria dentro deles.
com Ele dentro de nós, ninguém pode tirar a nossa alegria. Jesus está dizendo, o povo aí está triste, mas espere, eu vou encontrar vocês novamente. E quando eu encontrar com vocês novamente, vocês se alegrarão. E agora, depois deste encontro, ninguém pode roubar a sua alegria. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e dá uma percebida aí. Jesus está aí mesmo? Jesus está aí mesmo? Você pode senti-lo na sua vida. Se Ele está na sua vida, ninguém pode roubar a sua alegria. Não são situações, não são problemas, não são circunstâncias que podem tirar a sua alegria. Ele disse, eu vos verei novamente e vocês se alegrarão e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Diga comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua presença na minha vida. Diga, eu te agradeço, porque o Senhor habita em mim e o Senhor é a minha fonte de alegria. Quantas podem dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Eu posso afirmar que todas que se encontram com o Senhor têm dentro de si a fonte da verdadeira alegria. Todos que se encontram com Ele, essa alegria não pode ser tirada. Às vezes você deixa as coisas ofuscar, ou tampar, ou obscurecer a sua alegria, mas Jesus dentro de você é a certeza de uma alegria permanente. Por isso o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos em quem? No seu marido? Não. Em quem? Nos seus filhos? Não. Em quem? No neto que nasceu? Não. Ou na neta que nasceu? Essas fontes, elas são temporais. Elas são passageiras. Marido é uma bênção, é ou não é? Mas tem dia que eles passam um nervo na gente, não passa? Aí nesse dia já não serve como fonte de alegria para você. Filho é uma delícia, irmãos. Filho é maravilhoso. Quando é pequenininho, você dá vontade de comer. Quando cresce, você fala assim, por que eu não comi? Então, aquilo que era uma bênção, né? A fonte de alegria parece que você já não se alegra mais. Então, por isso o apóstolo Paulo está nos ensinando, alegrai-vos sempre no... Outra vez digo... alegrai-vos. O Senhor tem que ser a sua fonte de alegria, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Então, preste bastante atenção. Se você realmente está com o Senhor, você tem a fonte de alegria dentro de você, né? Agora, eu te pergunto, que problema pode roubar a sua alegria? O que você tem permitido roubar, fazer com que roube a sua alegria? Eu quero dar alguns exemplos na palavra de Deus, porque a Bíblia mostra muitas situações na vida de mulheres, e eu quero mostrar que em todas as circunstâncias, se o Senhor for presente na sua vida, não há lugar para tristeza no seu coração. A sua alegria ninguém pode tirar. Então, qual é o seu problema? Será que o problema de algumas é ser rejeitada pela sociedade ou acusada por ela? Será que você sofre uma tristeza no seu coração porque você ainda não é completamente aceita? Você não é aceita na sociedade ou na igreja ou dentro da sua própria família? Quem sabe você vive debaixo de acusação e todas as vezes que você se depara com essas acusações, brota a tristeza no seu coração. E você se vê inferior, e você se vê insuficiente, e você se encontra triste. Então, qual é a cura para isso? Abre comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 3.
Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3, diz assim: os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Olha a situação dessa mulher. Essa mulher apanhada em pecado, talvez foi empurrada no meio da multidão, quem sabe praticamente despida ou envolta em algum tipo de lençol, foi levada à presença de uma multidão e aqui se expõe. Essa mulher é pecadora e a lei manda apedrejá-la. Essa mulher, queridas, com certeza, ela não estava alegre. A acusação, a rejeição e a vergonha expõem qualquer mulher à tristeza. Aquela mulher foi empurrada no meio daquela multidão com muita tristeza na sua alma. Eu tenho visto no decorrer do tempo muitas mulheres sendo empurradas pela vida, empurradas pelas pessoas, estão sendo conduzidas, amarguradas, tristes, quem sabe desprezadas, envergonhadas e até sendo acusadas. O que pode trazer alegria no coração de uma mulher como essa? O que pode trazer alegria no coração de quem tem um problema desse tamanho, de vergonha, de humilhação, de desprezo, e até mesmo em meio à vergonha e ao risco de morte? Mas olha só, aquela mulher foi levada ao lugar certo. Preste bem atenção, você que serve a Deus. Talvez você não está entendendo o processo que você está vivendo. Talvez você está se sentindo empurrada, coagida a caminhar com a tristeza, com um fardo no seu coração. Hoje eu quero profetizar que você vai ser conduzida ao lugar certo. Você vai ser conduzida ao lugar que é o mais precioso, aos pés do Senhor Jesus, onde você vai ter um encontro com Ele. Aí sim, Ele te alegrará e a sua alegria ninguém poderá tirar. Quantas podem dizer amém? Aqueles fariseus, os escribas, expuseram aquela mulher, mas levaram aquela mulher no lugar certo. Ela chegou diante de Jesus. E a expectativa da multidão, a expectativa dos escribas e dos fariseus era que a lei fosse colocada em prática. Jesus então, ouvindo aquela pergunta, eles insistiram. A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo ali na areia. Jesus simplesmente levanta os olhos, olha para a mulher, olha para as pessoas e diz assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Nesse instante, Jesus começa a curar aquela mulher. Por quê? Porque a primeira cura que Jesus realizou na vida dela foi mostrar que ela não era a única pecadora. Ela não era a única digna de condenação. Jesus começou curando aquela mulher, mostrando para ela: você não é a pior das pessoas. Às vezes você está focado tanto nos seus problemas, tanto na sua dor, que você se esquece que você não é a única. Aquela mulher levada aos pés de Jesus, ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Resultado, todos foram saindo, um por um. E só ficou uma pessoa que verdadeiramente não tinha pecado: o Senhor Jesus. Quer dizer para você que vai ter momentos na sua vida que você pode estar envolvido por uma grande multidão e de repente eles vão se espalhando e você pensa que vai ficar só. Mas você vai ficar exatamente na presença de quem pode te curar,
na presença de quem pode te restaurar, na presença de quem pode fazer o milagre que você precisa. E Jesus Cristo, então, levanta novamente os olhos, e agora ele já não vê uma multidão, já não vê acusadores, ele vê apenas aquela mulher. E Jesus, com um olhar de amor, diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, talvez trêmula, com medo, disse: ninguém, Senhor. E Jesus retorna a palavra a ela e disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. O encontro com Jesus é tudo que nós precisamos. Às vezes você tem carregado uma tristeza no seu coração por causa de algum pecado que você ainda tem abrigado dentro do seu coração. Esse pecado está ocupando um espaço que deveria ser do Senhor Jesus. Esse pecado está ocupando um espaço que era o lugar da alegria fluir na sua vida. Por isso é preciso estar diante do Senhor, porque diante dele nós somos como que desnudadas, ficamos transparentes diante dele. E Jesus então tem o perdão e a restauração. Aquela mulher nunca mais quis o pecado. E aquilo gerou uma verdadeira alegria naquele coração. Você quer alegria? É preciso abandonar o pecado, amada. É preciso abandonar o pecado. Você não pode ter um pecadinho de estimação no seu coração. Você não pode ter um pecadinho guardado, que vira uma válvula de escape quando você está passando por um problema. Não, hoje você vai ter um encontro com Jesus. Esse pecado vai ser apresentado para Ele. Não vai ser apresentado para mim, nem para ninguém que está aqui, porque Ele quer tirar isso que está sendo uma raiz de tristeza no seu coração. Jesus então sara aquela mulher, mostrando que Ele tem perdão para dar. Oh, louvado seja Deus! Aquela mulher saiu dali livre do fardo da tristeza. Mas um problema conosco, né, na nossa alma, é difícil. Mas aquela mulher superou. Mas o que dizer quando estamos tristes porque o nosso corpo está enfermo? Muitas vezes nós somos acometidos de enfermidades. Final do ano passado, eu passei por uma cirurgia, tirando o útero e os ovários, e depois de 24 dias que eu estava operada, me deu uma infecção generalizada. E eu estava correndo risco de morte. A igreja entrou em oração, e enquanto eu fazia o exame, a tomografia detectando que no meu abdômen estava cheio de líquido, a igreja estava orando. Saí do laboratório, fui para o hospital, cheguei lá, o médico falou: vamos fazer os últimos exames, eu vou operar você agora, tem que abrir. Tinha 24 dias que eu estava operada. E aí, enquanto os exames saíam, eu já fui para o centro cirúrgico. E quando eu já estava aberta no centro cirúrgico, levaram o exame para o médico. Não tem mais infecção. Não tem mais infecção. O médico, como? A hora que ele abriu, tirou os intestinos, olhou tudo e falou: não tem infecção aqui. Não tem infecção aqui. Está curada. A enfermidade é algo que rouba a nossa alegria. Eu passei 24 dias de muita angústia, com febre altíssima. Eu tomava 5 comprimidos de antibiótico por dia. A minha família angustiada, minha filha já no final da gestação, né? Aquela angústia, aquela tristeza. Mas enfermidade, irmãs, não é páreo para a fonte de alegria que tem dentro de você. Você tem a fonte de alegria dentro de você. Querem ver? A Bíblia diz, abre comigo em Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5 e o versículo 25. Marcos 5, 25, que diz assim:
Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ia a pior. Olha que situação. Gasta dinheiro, investe coisa, faz de tudo e não dá certo. É claro que a tristeza entra no coração. Mas aquela mulher ouviu falar de alguém. De quem que ela ouviu falar? De Jesus. E ela disse: eu preciso de ter um encontro com esse homem. E se eu conseguir chegar lá, se eu pelo menos tocar na barra das suas vestes, eu ficarei curada. Sabe, queridas, é preciso ter fé para sair do estado de enfermidade, do estado de tristeza. Talvez aquela mulher entendeu que ela nem podia estar no meio da multidão, porque uma mulher com hemorragia, ela era considerada impura, ela não podia estar no meio das pessoas, mas aquela mulher disse: eu vou arriscar tudo, eu vou enfrentar tudo, porque eu preciso ter alegria, eu preciso ir de encontro com alguém que pode solucionar o meu problema. E aquela mulher foi arrastando, foi na sua dificuldade, mas foi indo, e chegou até perto de Jesus, e em chegando perto dele, ela tocou as suas vestes, e a Bíblia diz que imediatamente ela ficou curada. Jesus para tudo, para a caminhada, para a multidão, e Jesus pergunta assim: quem me tocou? As pessoas começaram a indagar e até achar graça. Como assim, Jesus? Quem te tocou? O povo está te espremendo, não está tocando, está espremendo. Jesus disse: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Quer saber uma fonte de alegria? Não é você estar no meio de uma multidão seguindo Jesus, é você tocar nele, é você aproximar-se dele. Muitas pessoas esbarravam em Jesus, muitas pessoas apertavam Jesus, muitas pessoas empurravam Jesus, mas não recebiam o que elas precisavam. Porque Jesus não é Deus para ser exprimido, apertado ou empurrado. Ele é um Deus para ser tocado. E se você tocar nele, ele vai remover a enfermidade do seu corpo e vai trazer uma alegria completa. Ele é a fonte da alegria. Jesus então para tudo e pergunta: quem me tocou? Aquela mulher, com certeza, a Bíblia diz que estava atemorizada, tremendo, mas ela estava consciente de que algo tinha acontecido na sua vida, e ela disse: eu não posso me calar, eu não posso refugar, eu vou me apresentar a Ele. E ela disse: fui eu que te toquei, Senhor. Jesus olha para aquela mulher, ele diz: filha, a tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Fica livre do teu mal. Tem um mal na sua vida? Você precisa ter um encontro com o Senhor. Você precisa tocar nele. Ele é fonte de alegria. Ele é fonte de cura para você. Se você sofre de uma enfermidade, deixa o Senhor te tocar. Deus me curou com a leitura deste texto em 1985, quando eu sofria de epilepsia. Eu tinha 5 meses de casada e o meu sonho era engravidar. E o médico disse: se você engravidar, você vai ter problema, que você não pode parar de tomar medicamentos. Se você engravidar, você não pode tomar os medicamentos. Você vai ter ataques muito fortes. E um dia eu cheguei em casa, depois do seminário, ainda recém-casada, eu comecei a sentir mal. E enquanto o Antônio estava no banheiro, eu fui para o quarto e peguei a minha Bíblia. E falei: Deus, eu tenho carregado essa dor, eu tenho carregado esse sofrimento, mas eu sei que o Senhor pode me curar, e eu sei que o Senhor está em mim, eu sei que o Senhor está aqui agora. Eu não preciso que venha um homem, não preciso de ir numa cruzada, eu preciso de Jesus, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar aqui agora. E quando eu tinha ataques de epilepsia, a minha mão enrijecia,
primeira coisa que acontecia, minhas mãos enrijeciam e elas iam se fechando. Elas iam se fechando. E quando elas terminavam de se fechar, eu perdia o sentido e começava a convulsionar. Então eu sabia quando eu ia passar mal. E eu com as mãos rígidas, peguei a minha Bíblia e falei: Deus, fala comigo. Fala comigo. E Deus falou comigo exatamente esse texto: filha, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Fica livre do teu mal. Sabe, queridas, foi um meu encontro com o Senhor. Isso aconteceu no dia 10 de maio de 1985. Desde aquele dia, eu não tomei mais nenhum comprimido. E não tomei também o anticoncepcional. Resultado, dia 10 de junho, eu estava com o resultado que eu estava grávida da minha primeira filha, que é essa que deu à luz ontem, que já me deu o meu primeiro neto. Tem uma enfermidade que te entristece? Você pode tocar nele. Você pode tocar nele, ele é fonte para a sua vida. Ele é fonte para a cura. Eu estou aqui hoje e eu sei que Deus está me curando mais uma vez. Eu vim para cá com alteração muito forte de pressão. Essa semana minha pressão alterou, nunca tive problema de pressão. E hoje, antes de vir para cá, eu estava deitada, fiquei no hospital, passei a noite sem dormir e mal. E eu falei: eu nunca deixei de cumprir um compromisso, não vai ser hoje que eu vou deixar. Enquanto eu faço a obra, Deus faz o que eu não posso fazer. E eu tenho certeza que enquanto eu estou fazendo isso aqui, Deus está operando na minha vida. Porque Deus, Ele é a fonte. Jesus é a nossa fonte. A tristeza não pode te roubar a alegria. A tristeza não pode te tirar a alegria. Agora, o que pode ser pior do que uma doença no nosso corpo? Para nós, mãe, talvez uma coisa pior do que uma doença no nosso corpo seja um problema com o nosso filho. Quantas vezes a gente que é mãe já pensou assim: eu queria tanto que estivesse em mim e não tivesse no meu filho, não é verdade? Pois é, vamos ver como isso acontece? Abre comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15 e o versículo 22, que diz assim: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãs, que situação. Essa é uma situação de entristecer o coração, não é verdade? Aquela mulher estava com a sua filha horrivelmente endemoniada. Pior do que uma coisa em mim, é uma coisa no meu filho para mim. E aquela mulher, ela não pertencia nem mesmo ao povo de Israel, mas ela ficou sabendo de Jesus. E ela foi ao encontro dele. E ela saía clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Querida, eu aprendo uma coisa aqui. Tem gente que tem uma tristeza no seu coração e quer disfarçar, e quer esconder o seu problema. Você com o seu problema escondido, você não vai solucioná-lo. É melhor você chegar diante da igreja, é melhor você chegar diante dos irmãos, é melhor você chegar diante de Jesus e dizer: eu tenho um problema que está roubando a minha tristeza, eu preciso de ajuda. Aquela mulher saiu gritando. Sabe de uma coisa? Jesus não atendeu aquela mulher na primeira vez. Ele continuou andando e aquela mulher continuou gritando. E Jesus continuou andando e os discípulos falaram: Jesus, essa mulher é muito escandalosa. Faz alguma coisa, faz essa mulher calar a boca. Despede essa mulher para nós termos sossego na nossa caminhada. E Jesus chega diante daquela mulher. E aquela mulher então, diz a Bíblia, ela adora a Deus. Tem muita gente, querido, que não consegue adorar a Deus no momento de dificuldade. Tem gente que só quer adorar a Deus quando tudo está bem. Mas aquela mulher se prostra diante de Jesus e adora a Ele. E Jesus então honra a fé daquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé.
faça-se contigo como queres. E desde aquele instante, a sua filha ficou sã. O que trouxe alegria para ela? O encontro com o Senhor. O problema do seu filho você não pode resolver. Você está com filhos problemáticos? Você está com filhos na idade de adolescência, juventude, te fazendo sofrer? É preciso apresentá-los para o Senhor. É preciso ir para a presença dEle e adorá-lo, porque somente Ele pode transformar vidas, e Ele faz, aleluia. O que pode ser pior do que um problema com o nosso filho? Tem algo ainda pior, a morte do nosso único filho. A Bíblia fala em Lucas capítulo 7, que havia uma mulher na cidade de Naim, que estava saindo para o enterro do seu único filho. Capítulo 7, versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse: não chores. Será, queridas, quanto não chores aquela mulher tinha escutado naquele velório? Quantas pessoas devem ter passado na frente daquele caixão para aquela mãe e dizendo para ela: não chore, não chore. Como não chorar? A mulher é viúva e só tinha aquele único filho. Como não chorar, irmãs? É impossível. O choro é o escape da nossa alma. Jesus não está proibindo a mulher de chorar, mas Jesus está dizendo: está chegando aqui quem é a ressurreição e a vida, e se você crê em mim, a sua lágrima será removida. Ele sim pode dizer: não chore, não chore. Jesus então, olhando para aquela mulher, olhando para aquele jovem, né? Ele ordena: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus pode hoje enviar uma palavra de ordem para seu filho. Pode ser que ele não está num caixão, mas talvez ele esteja na sepultura do mundo, sepultado pela droga, sepultado pelo pecado, sepultado pelos vícios. E você tem chorado, e você tem se entristecido. Jesus presente neste lugar, Ele não quer te dar o consolo, Ele quer te dar a solução do seu problema. Ele é a fonte da alegria, Ele é fonte de alegria, e Ele quer alegrar você. Queridas, tudo que nós precisamos está nele, tudo que nós necessitamos está nele. E talvez você pense assim: apóstola, mas essas mulheres tiveram uma experiência de tocar Jesus em carne e osso, elas viam Jesus, era mais fácil para elas. Não, queridas, não era mais fácil. O problema dos outros é que parece ser mais fácil do que os nossos. A questão é a mesma, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé, sabe? Eu tenho que aprender muito com a história também de Ana, mãe de Samuel. A Bíblia diz que aquela mulher era amargurada de espírito. Oh, queridas, como meu coração dói quando eu me encontro com mulheres amarguradas de espírito, com mulheres com o seu espírito abatido. Tem mulheres que a gente olha para elas e não consegue ver um semblante alegre, um semblante de satisfação, sabe? Eu vejo na história de Ana, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, um exemplo muito grande de alguém que não tinha Jesus de carne e osso para tocar,
edificar, para animar, mas que tinha, pelo contrário, uma adversária para perseguir, para irritar e para magoar. Queridos, queridas, vocês conhecem a história dessa mulher. Essa mulher sofria muito. Seu marido Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. Essa Penina dava filhos e Ana era estéril. E a Bíblia diz que Ana, todos os anos, subia à casa do Senhor para adorar ao Senhor. Mas quando chegava lá, Penina a irritava. Penina fazia ela chorar de tristeza, e ela nem comer dos sacrifícios ela não comia. Mas eu quero ensinar, para terminar, a atitude dessa mulher, porque talvez você está carregando uma situação que está perdurando anos. Talvez você está carregando uma tristeza que tem perdurado por anos na sua vida, e você está esperando a solução para você ficar alegre. E eu quero ensinar para você os princípios dessa verdade que Ana me ensina. No capítulo 1 de 1 Samuel, e o versículo 7, diz que assim ela fazia, de ano em ano. Ela subia à casa do Senhor, e ali Penina irritava, ela chorava e não comia. Oi, preste atenção. Se você está triste, se você carrega uma tristeza, se você carrega um problema, se você carrega uma adversidade que está roubando a sua tristeza, aprenda com Ana. Mesmo assim, Ana não deixava de ir para a casa do Senhor. Ana não deixava de cumprir a sua função ministerial. Tem muita mulher parando o ministério por causa de problema. Tem muita mulher enterrando o ministério porque as coisas não estão redondinhas como ela queria. Preste bastante atenção. Ana me ensina que mesmo com aquela rival que a irritava, que a fazia sofrer, ela cumpria todas as suas obrigações. Ela estava ali oferecendo sacrifício a Deus e cumprindo o seu ministério. Eu te pergunto, será que você tem deixado o seu problema te roubar da comunhão com Deus? Você tem deixado a sua tristeza te roubar do ministério que o Senhor te entregou? Ana te ensina, é hora de você voltar para as suas atividades, porque a alegria que você precisa não está nas coisas exteriores, está em você alcançar o coração do Todo-Poderoso, porque a alegria dele se torna força para você. Nós temos que buscar a alegria do coração dele. Ana ia ali para a casa do Senhor, e Penina a irritava. E ali na casa do Senhor ela era provada. Imagina você vir para a reunião de mulheres, para você vir para a cela, para você vir para o culto, e toda reunião tem uma irmã que fica te perseguindo e fala de você, e fala mal, e te irrita, e fala que é melhor que você. Você não dá conta, sua célula não multiplica, a minha multiplica. Você não dá conta de ganhar alma, eu dou. Você não dá conta de cantar, eu dou conta. E vinha aquela perturbação. Sabe, queridas, normalmente as pessoas se desanimam e desistem por causa dessa irritação, sim ou não? Mas Ana ia todo o tempo para a casa do Senhor. Sabe, talvez você já tenha ido em vários lugares tentando resolver o seu problema, e há um vazio dentro de você, uma tristeza dentro de você, que você tem andado até meio que amarrada, tem vindo às reuniões, talvez como que por obrigação, por causa da tristeza. Ana, mesmo com muita tristeza, ela ia à casa de Deus. E eu te digo, esta é a posição e a postura certa. Por isso você está no lugar certo, porque o Senhor está aqui hoje. E hoje você pode ter um encontro com Ele, e Ele pode renovar o seu ministério. Quantas podem dizer amém? Em segundo lugar, Ana me ensina no versículo 10... Levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou. Ah, irmãs, como é difícil levantar na amargura. Como é difícil levantar quando o coração está amargurado. Como é difícil levantar quando o coração está pesado. Como é difícil orar quando nós estamos tristes. É verdade ou não é, irmãs? Mas Ana nos ensina, a Bíblia diz que naquele momento, Ana se levanta com amargura, ela estava com amargura de alma, se levantou e foi orar ao Senhor.
Eu pergunto, você quer se levantar hoje? Você quer se levantar hoje para deixar para trás toda a amargura da sua alma? Se erguer dessa situação de tristeza, se levantar dessa situação de angústia. Ana estava no lugar certo, na hora certa, e toma a decisão certa. Eu vou buscar a Deus, eu vou buscar o Senhor, porque é dele que vem a minha solução, é Ele que tem algo para mim. Sabe, queridas, é preciso ter essa determinação. Para de ficar prostrada, para de rastejar, para de lamentar, para de estar, simplesmente murmurando. É preciso se levantar. Se você se levantar e buscar a Deus, sua situação muda. Ana me ensina uma terceira coisa. No versículo 11, a Bíblia diz que ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor me ouvir a aflição e me der um filho varão, eu vou devolvê-lo ao Senhor. O que que isso me ensina, queridas? Isso me ensina que para eu vencer a minha tristeza e ter uma alegria verdadeira, eu preciso primeiro preocupar em alegrar o coração de Deus. Tem muita mulher triste porque está em busca de coisas exteriores para se alegrar. Mas Ana, naquela situação, disse: Deus, se o Senhor me der o filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor, para ser alegria para o Senhor. Eu vou devolvê-lo para o Senhor. Ana descobriu um segredo. Ana descobriu o caminho da alegria e da felicidade. Então, a Bíblia diz assim: aquele que ama Jesus e guarda seus mandamentos, esse tem a verdadeira alegria. A verdadeira alegria consiste em você alegrar o coração de Deus. Mas veja que coisa tremenda. Mesmo ela fazendo esse voto, ainda veio uma outra tentativa. Ela está lá orando, e ela demorou na sua oração, e ficou orando, diz o verso 12, ela ficou orando, e o sacerdote ficou observando, e já não tinha mais voz, era só os lábios que mexiam. Ana não teve pressa de sair da presença do Senhor. Quero te ensinar uma coisa: quando as coisas estiverem difíceis, ore mais. Não gaste menos tempo, ore mais, gaste mais tempo na presença do Senhor. E ali, Ana, orando, o profeta estava assistindo, mas Ana vai ter que passar por mais uma prova, porque o sacerdote não estava entendendo muita coisa, e falou: essa mulher está bêbada, veio aqui para a casa de Deus bêbada, que coisa terrível. E ele chega, manda ela sair do seu vinho, abandonar o seu vinho. Irmã, pensa você que dificuldade, você rasgando o seu coração, você sofrendo afronta, você sofrendo dores na sua alma angustiada, você resolve orar, você vai orar, aí chega o bispo Timóteo com a bispa Hilda e fala assim: você está bêbada? Para com isso. Irmãos, é um caminhão de água fria, não é um balde, né? Mas aquela mulher tinha determinado algo no seu coração. Ela queria ser feliz. E ela, para ser feliz, ela resolveu alegrar o coração de Deus. Por isso ela não se levantou contra o profeta de Deus. E se humilhou e disse: a tua serva não está embriagada. Tua serva está com a alma abatida. Meu coração está triste. E por isso a tua serva está orando. E aí o sacerdote cai a ficha e fala: vai-te em paz, e o Senhor te conceda a tua petição. É aqui que eu quero encerrar. Verso 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste.
O que tinha mudado, irmãs? Ela já tinha tido filho? Ela já tinha recebido? Ela já estava vendo o que ela queria? Mas ela teve fé. Ela teve fé. Naquele instante, quando ela recebeu a palavra do profeta, ela recebeu aquela palavra, a Bíblia diz que ela se levantou, comeu. Foi o único sacrifício que ela comeu. Já comeu, já foi para sua casa e a tristeza já tinha saído do seu semblante. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. A mulher cristã, ela tem todos os qualificativos para ser mais bonita do que todas as outras. Porque ela tem uma alegria que ninguém pode tirar. Ela tem uma alegria que as mulheres do mundo não têm. Ela tem a alegria e a beleza que salão de beleza nenhum pode dar. Ana usou a sua fé. Quando ela recebeu a palavra, ela já se levanta com uma postura diferente. O que ela entendeu? Eu posso me alegrar no Senhor. Eu posso cumprir o mandamento de me alegrar no Senhor. Visivelmente, ainda não tem nada concreto. Mas uma palavra de Deus enviada é fato consumado. Pega a sua fé e toma posse da sua alegria. Se você quer alegria, siga esses passos. Se levanta. Continue o seu ministério, não pare o seu trabalho, não abandone o que Deus confiou nas suas mãos, siga em frente, né? Ore um pouco mais, às vezes a sua bênção está agora a poucos dias de oração, mas tenha fé e tome posse da sua alegria, e quando você tomar essa posse, eu vou dizer, a sua alegria, ninguém poderá tirar. Essa ninguém rouba. Por isso o Senhor está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Pode alegrar. Ele está aí. Ele está aí. E Ele é a fonte da sua alegria. Eu queria que você se colocasse de pé junto comigo agora. Bolacho de que venara macho de valamanaha. De calamacho de verele mahachu de canta lama chara lama chai. Eu não sei o que tem sido obstáculo no seu coração e que tem entrado e roubado a sua alegria. Eu tenho que te dizer, minha irmã, que Deus hoje quer que você vá vencendo todos os obstáculos. Deus quer que você hoje vença esse medo de ser rejeitada, vença essa rejeição, esse espírito de acusação que está na sua vida. Hoje o Senhor quer que você vença esse pecado que você tem abrigado no seu coração. Pecado não é para ser acariciado, não é para ser guardado. Pecado é para ser lavado pelo sangue de Jesus e extirpado na sua vida. Se tem algum pecado que você sabe, todas as vezes que você comete, você cai em tristeza, é tempo de você se arrepender, é tempo de você pedir perdão e dizer, Senhor, eu preciso de perdão, eu não quero sofrer mais a rejeição, eu não quero mais sofrer a condenação, eu quero ser perdoada. Sim, minha irmã, se tem algo que está tirando você do foco, se tem algo que está tirando você do caminho, é hora de você tomar a decisão, é hora de você aproveitar que a multidão anda te empurrando, que você está sendo levada, você tem que chegar agora no lugar certo, aos pés do Senhor Jesus e dizer, me perdoa, Senhor, eu quero ser purificada, eu não quero ser condenada. Ah, minha irmã, se você tem deixado a enfermidade no seu corpo roubar a sua alegria, hoje é dia de você tocar em Jesus e dizer, Senhor, eu quero ser curada, eu posso tocar em Ti hoje e receber cura na minha vida. Sim, se você precisa de um milagre na sua família, comece a orar agora. Aquela mulher cananeia estava longe da sua filha, mas Jesus enviou uma palavra para aquela jovem e ela foi curada. Clame a Jesus e Ele vai enviar a palavra que o seu filho precisa. Ele vai enviar a palavra que a sua filha precisa.
Clame com mais vigor. Tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. É hora de você clamar. É hora de você suplicar, minha irmã. Se você está vendo seus filhos se perderem, se você está vendo o mundo tomar conta dos seus filhos, é hora de você clamar e dizer: Senhor, tira meus filhos da morte, tira meus filhos da morte. É hora de você clamar. Você pode clamar. Você está diante dele. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir.